completas. Então, agora, minha gente, vamos passar para a nossa classe da noite, né? Que é com a nossa querida irmã Germânia. Gente, peraí, cadê eu que eu não tô vendo aqui na câmera? Acho que vocês estão me vendo, né? Espero que sim. Então, acho que vocês viram o título da minha aula, que são Mulheres Convictas, né? Essas mulheres convictas que possa ser cada uma de nós, aquelas que fazem profissão de servir a Deus. Então, o título diz As Mulheres Convictas, que ela foi dada essa aula pela irmã Linda K. Burton. E ela é presidente geral da Sociedade de Socorro. E Ela foi uns anos atrás, né, Germânia? Foi uns anos atrás. Uhum. foi uns anos atrás, não é atual, né? Não. Foi há anos atrás. Uma mulher pode ser convicta de várias formas. Convicção na fé significa ter uma crença, uma firmeza, uma certeza, é, um coração bondoso, um coração aberto, né? Para aprender as coisas do Pai Celestial. Eu vou estar lendo aqui um pouquinho da história que ela conta e depois vou interagir aqui com vocês. Ela diz assim: Minhas amadas irmãs, amamos muito vocês e agradecemos por uma amorosa e entusiasmada resposta ao convite da primeira presidência. E a campanha Era Estrangeiro. Continue a orar e a ouvir o sussurro do Espírito e agir de acordo com a inspiração que recebe. Ao viajar pelo país, ao redor do mundo, não é comum que alguém pergunte: Você se lembra de mim? Sou exatamente imperfeita e por essa razão devo admitir que geralmente não me lembro de nomes. No entanto, lembro-me do amor real que o Pai Celestial permite que eu sinta quando estou com os filhos e filhas preciosas. Eu acho que também cada um de nós já passamos por essa experiência, né? Aí de encontrar alguém conhecido, a pessoa conhecer a gente lembrar da pessoa, mas não se lembra do nome. A gente fala, não, eu lembro, mas como é mesmo seu nome? Isso porque assim, somos pessoas imperfeitas, né? Nós temos as nossas dificuldades, às vezes, de lembrar, às vezes até mesmo com a idade, e problemas também de saúde, a gente vai se esquecendo. E ela fala mais na frente assim, recentemente tive a oportunidade de visitar algumas mulheres muito queridas que estão em prisão. As mulheres estão presas. Ao nos despedirmos carinhosamente, uma doce mulher suplicou: Irmã Button, por favor, não se esqueça de nós. Espero que elas e outras pessoas que desejam ser lembradas sintam-se lembradas enquanto compartilho a minha mensagem com vocês. Então, ela fala sobre para que a gente se sinta lembrado, porque às vezes nem todo mundo vai se lembrar da gente. Né? Então, que a gente possa sentir esse amor que aquela pessoa, talvez naquele momento, não se lembrou do nome meu ou do nome de algumas de vocês, mas que a pessoa sabe que você existiu. Só não lembrou o seu nome, mas sabe que você existiu. E às vezes, com amigos de escola, com amigos de trabalho, nós esquecemos às vezes os nomes das pessoas, mas a gente vê aquela pessoa, sempre sabe, aquele rosto me é familiar. E às vezes, por atitudes boas dessas pessoas que passam nos nossos caminhos, elas, pelas ações que elas fazem, faz com que a gente se lembre mais ainda delas, né? Às vezes não lembramos do nome, mas lembramos das ações que essas pessoas têm feito por nós. E vou falar mais um pouco. Mulheres convictas no Dia do Salvador, centralizadas no Senhor Jesus Cristo. A gente tem uma lista de mulheres, né, que são mulheres convictas, ou seja, são mulheres que não vai tirar da cabeça dela, a gente não vai tirar da cabeça dela, por exemplo, Jesus Cristo, não vai tirar dela a fé dela, não vai tirar Deus, não vai tirar a mãe dela, o pai dela, os filhos delas, porque nós conhecemos e sabemos cada um dos nossos filhos, cada um dos nossos familiares e parentes, e sabemos o nosso Pai Celestial e de Deus e do Espírito Santo, porque nós temos essa certeza. Então, por ter essa certeza, faz com que nós se tornamos mulheres convictas. Então, eu quero uma escritura, não sei se alguém tem, ou se gostaria de ler, se não tem, eu vou pegar aqui para a gente ler, que eu já estou engatilhada aqui. Essa escritura está em Lucas 8, do 1 ao 3. Alguém quer ler ou posso ler? Respondam rápido, que o tempo é pouco. Ninguém respondeu. Eu Ou estou vai ter buscando. Lucas qual? Lucas qual? 8, Lucas 8. Tava no mudo meu. Lucas 8 e o quê? Uhum. Do 1 ao 3. Hã? Do 1 ao 3. Ok. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 andavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Guza,
procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, vocês viram essa história? Essas eram mulheres convictas, que elas tinham certeza que Jesus Cristo era o salvador delas. Então, assim, não era porque um probleminha ia fazer com que elas não fossem servir Jesus Cristo, ajudar Jesus Cristo, né? Então, diz a palavra de Deus que elas serviram com o que elas tinham. Então, elas podem ter servido com comida, talvez com um manto, com uma roupa, com uma oração, caminhando junto com eles. Então, existem várias formas de servir. E naquela época seriam talvez formas mais primitivas do que formas que temos hoje. E também ser fiel a Jesus Cristo, porque naquela época as pessoas estavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, elas eram fiel a Ele, porque elas seguiam, elas eram fiel. Sim, era fiel. Então, essa fidelidade também pode ser, Lígia, pelo fato, igual a gente tem, quando a gente tem um amigo, que a gente confia nesse amigo, seu amigo dizer assim para você, olha, você vai por esse caminho aqui que tu vai chegar lá na frente. Por essa confiança que a gente tem nessa pessoa, a gente vai e sabe que vai se dar bem, porque essa pessoa tá te dando essa certeza. Então, Jesus Cristo era essa certeza que essas mulheres tinham Fiel. nessa época. Então, elas eram mulheres convictas, que faziam, gastavam, usavam o que elas tinham de melhor para servir Jesus Cristo. Então, a irmã Linda fala aqui sobre como nós podemos servir, como nós podemos ser convictas, de que maneira podemos ser mulheres convictas, porque essas mulheres estavam na Bíblia, foi a história da Bíblia, e nossas histórias, nós podemos ser essas mulheres, podemos ser mulheres convictas, podemos marcar nossa história, podemos, às vezes a gente passa por problemas em nossas vidas que a gente lembra, olha, teve uma mulher, assim, não me lembro o nome dela, mas aquela mulher me deu um prato de comida, aquela mulher me deu uma cama para eu dormir naquele momento difícil, aquela mulher me deu uma ajuda. Então, isso são exemplos de mulheres convictas, mulheres que servem a Deus, que podem nos ajudar e que também estão servindo a Deus. Então, de qualquer forma, se elas estão a serviço do próximo, nada mais é que estamos a serviço de Deus. Então, mais na frente tem uma outra escritura que diz assim, não, a Maria Madalena, quando foi no sepulcro, ela não encontrou o corpo de Jesus, né? E em Lucas 24, 22 ao 23, diz, eu vou ler. Vou ler para vocês, espera aí. Vou aqui, 22, aqui, 22. Ainda também, algumas mulheres dentre nós nos maravilhamos, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estão conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. Então, essas mulheres, elas estavam convictas, não viram Jesus Cristo lá, mas elas escutaram a voz dizendo, ele vive. E elas sabiam que Jesus Cristo, elas tinham essa certeza que Jesus Cristo ia ressuscitar. Elas tinham essa certeza que meu Salvador não está aqui, já escutamos a voz, saímos daqui porque ele não está aqui. Então, assim, quando nós se deparamos a determinadas situações e problemas que nós possamos ter, que nós, não, independente da dificuldade que nós possamos ter, que nós sejamos essas mulheres convictas que nosso Pai Celestial vive, que Ele está aí para nós. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade, que o Pai Celestial está conosco. Temos que ser essas mulheres convictas. Marta, não sei se vocês ouviram, aliás, acho que todas viram, quem nunca escutou essa história de Marta, né? Ela disse assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Marta fala essa frase, isso nada mais é que mostra a convicção dela e a certeza que ela tinha que Jesus Cristo, se estivesse lá, ela sabe que o irmão dela não teria morrido, porque ela tinha certeza que Deus podia dar a vida de volta para o irmão dela. Então, mesmo assim, Jesus ressuscitou Lázaro, não foi isso? Acho que todas vocês também já ouviram falar sobre isso. Então, eu gostaria de que vocês possam me dar alguns exemplos, e sejam breves, por favor, que o tempo é pequeno, de como como um exemplo de convicção que vocês têm, de como é Deus para vocês, essa convicção do que você sente, essa certeza, como que é isso? Vocês têm alguma experiência que queiram compartilhar? Alguém? Entenderam a pergunta? Entenderam? Una historia, Entendeu, Abelina? Entendeu, sí, Ligia, gracias. Mari? Una historia para compartir relacionada con los milagros. Vamos lá, minha gente. Olha,
Deus fala também que certas mulheres, ou seja, além dessas mulheres, também teve outras mulheres, ou seja, teria mais mulheres do que o que a gente pensa que está escrito na Bíblia. Ou seja, existiram muito mais mulheres, muito mais histórias que até hoje temos de mulheres convictas. Então, essas mulheres, aunque não possa estar escrito num pedaço de papel, mas foram mulheres convictas, que acreditavam no poder do Pai Celestial. E uma delas a gente tem aí as presidentes da Sociedade do Socorro, as conselheiras, nós que servimos ao Evangelho, que estamos aí por causa do amor de Jesus Cristo, a irmã Lígia, a Diva, outras que fazem parte, elas lutam todos os dias e demonstram sua convicção pelo Pai Celestial. Porque sabe que sem Ele nós não somos nada. Temos Irmã, Pode falar. o que você está falando é realmente isso aí mesmo, porque eu me baseio por mim, mas eu acho que todas as irmãs que estão no grupo aí, tem o seu irmão que está hoje presente também, a figura masculina, todos nós, eu acho que a gente sobrevive, a gente desafia esse mundo que é tão difícil aqui fora, justamente pelas convicções que nós temos, que Jesus é o Cristo e que o Pai Celestial vai estar sempre pronto para nos ajudar. Ele vai fazer tudo por nós? Não, mas a gente tem a certeza que quando a gente pede, a gente ora, talvez a resposta não seja da forma que a gente achava que devia ser, mas vai ser da maneira correta para nós, para cada um de nós. Então, todas nós, eu acho que a gente enfrenta no nosso dia a dia muitos desafios, muitas turbulências, muitas dificuldades, o mundo está ficando cada vez mais difícil. Mas o que nos mantém, principalmente nós que somos santos dos últimos dias, que a gente conhece os ensinamentos do Senhor, é graças a isso que nós nos mantemos, porque senão a gente já teria então, não sei se a gente teria condições de suportar uma porção de coisa que cada uma de nós sabe as suas dificuldades e o que passa. Então, justamente porque a irmã está falando, pelo que a irmã está falando, é pela convicção que nós temos, que o nosso Pai Celestial está aí, sempre pronto para nos ouvir. Basta que a gente tenha o desejo de nos achegarmos a Ele e ao seu Filho Jesus Cristo. Então, a convicção verdadeira que nós temos. Isso. É que, independente realmente de todos os nossos problemas, temos que ter essa certeza. E devemos orar para o Pai Celestial, conversar com Ele, assim como eu estou agora conversando com você, quando a gente abre o nosso coração para Ele e pede, e fala, e se humilha, Ele nos escuta. E, de alguma forma, a resposta chega até nós. Às vezes vem como um sussurro na nossa cabeça, às vezes Deus envia uma pessoa para falar. Não podemos esquecer que até a jumenta Deus pode usar. Deus usou até uma jumenta de Balaão para falar. Então, assim, Deus vai usar o que Ele tiver para poder falar com a gente. Temos que estar conectados para poder entender o que o Senhor quer de nós. A resposta sempre vem, sempre vem. Às vezes não vem exatamente como a gente quer, como a irmã está falando aí, Snad, que às vezes a gente quer as coisas da nossa maneira, no nosso tempo. E Deus tem um tempo para tudo. Tem um tempo para tudo, existe um tempo perfeito para tudo. E esse tempo é o tempo dele. E se a gente quer ser salvo, quer alcançar o nível de glória, temos que aceitar o tempo do Senhor. Porque não é como eu quero, não é como a irmã Lígia quer, não é como nenhum de nós quer, é o tempo dele. Se queremos servir a Deus, temos que esperar o tempo dele. Não tem outra opção. É essa. Ou serve a Deus, ou serve, você já sabe quem. Olha, tem uma história que fala aqui também, vou ler mais na frente. Lembram-se de uma mulher não identificada, que estava na fonte de Jacó. Vocês já ouviram essa história da fonte de Jacó? E que convidou outras pessoas a ver o que ela havia descoberto a respeito do Salvador. Ela prestou testemunho convicto na fonte na forma de uma pergunta. Essa mulher, ela prestou esse testemunho dela e disse assim: não é este o Cristo? Entendeu? Ela teve essa certeza, mas ela perguntou: mas não és tu o Cristo? Isso é uma forma concreta, porque assim, nós podemos conversar com Deus, podemos pôr Ele à prova, podemos ter certeza: Senhor, tu não és o Cristo na minha vida? Me ajuda a receber as respostas que eu preciso. E que eu possa escutar, que eu possa aprender o que eu necessito aprender. Porque, às vezes, se a gente não está de coração aberto, a resposta passa e a gente nem sequer percebe que a resposta veio. Aí a gente sigue na nossa busca, né? Porque aí Deus vai estar buscando outra maneira de ensinar nós como filhos. Em João 4, 29. Vou ler, se alguém encontrar primeiro do que eu, leiam. Eu gosto de ler as escrituras. Então, João 4, 29. João 4, 29. Alguém encontrou? Ai, meu Deus, eu já passei por cima. Vou dar uma saída. Vim, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Entendeu? Porque assim, todas as coisas que eu tenho feito, exatamente como só eu e ele sabe. Da minha vida, só eu e ele sabe exatamente como eu penso, como eu fiz, só ele. Então ela teve essa certeza, porque a vida dela, só ela que sabe.
Não existe uma pessoa melhor que sabe da nossa própria vida do que nós e Cristo. Não tem outra pessoa. Então ela disse, não é este o Cristo? Ela teve essa convicção que ele era o Cristo. Mas ela indagou a outras pessoas, para as pessoas saberem, como assim? Esse homem sabia de toda a história dela? Ele contou toda a história da vida dela? Então, realmente, esse é um Cristo. Essa foi uma forma de testemunho que ela prestou nesse momento de dificuldade. Então, mais na frente diz, após a morte de seu irmão, Lázaro, a querida discípula e amiga do Salvador, Marta, declarou provavelmente com muita emoção, Senhor, acabei de falar isso para você, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pensem sobre a certeza dela ao continuar. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu dará. Ou seja, ela também tinha essa certeza. O que o irmão dela morreu, ela tinha essa certeza. Mas eu sei que se tu pedir, Deus a ti te dá. Mas ela confiava, ela tinha essa certeza no Pai Celestial. Que o irmão dela não ia morrer ali. Isso não era o fim da vida dele. Ela tinha essa certeza. Por isso, essa certeza nós temos que ter. Porque essa certeza é a nossa fé. E a nossa fé pode mudar montanhas. Pode atravessar aqui um grãozinho de mostarda, vira uma coisa enorme. Pode dizer, sai um monte daqui e ele vai para o outro lado. Porque Deus disse, coisas maiores ainda do que eu faço. Vós, se estáis em mim, fazeis maiores do que eu. Ele ainda disse ainda, maiores do que eu. Se tu estás comigo, podeis fazer coisas ainda maiores do que eu. Por que ele disse isso? Porque nós temos que ter essa certeza que com Deus somos mais que vencedores. Que o barquinho pode balançar, que as ondas podem vir alta, pode vir terremoto, pode vir guerra, pode vir tiro, pode vir o que vier. Mas você vai perecer firme. Vai perecer firme. Podem até te tirar a vida, mas a tua salvação ninguém tira. Ninguém tira de você. Então, que nós possamos ser essas mulheres convictas, essa convicção. Agora eu vou entrar um pouquinho aqui no lado mãe. Estamos na semana do Dia das Mães. Eu agradeço muito a Deus, principalmente a Ele, por eu ter me dado uma mãe que eu tive. E por vários momentos da minha vida, eu indaguei a minha mãe, porque minha mãe suportou meu pai por 28 anos. E ela teve 3 filhos, eu, esse meu irmão que está aí, e uma outra irmã que era mais velha do que eu. Essa minha irmã morreu afogada. E ela suportou meu pai os 28 anos para criar eu e o meu irmão. E ela dizia assim para mim, quando no momento que ela estava aflita, ela dizia, eu aguentei seu pai para poder criar vocês. E eu dizia, não, mãe, você não aguentou meu pai por criar a gente. Você aguentou meu pai porque você quis criar. Você quis ficar, não por a gente. E isso eu dizia isso quando eu era adolescente, eu não tinha essa noção do que era ser mãe. Eu vim saber o que era ser mãe quando eu fui mãe. E até então, é muito fácil a gente chegar e julgar outra pessoa e dizer, tu tá passando por isso porque tu quis. É muito fácil. Mas o difícil é a gente botar o pezinho no sapato da outra pessoa e entender o que ela passou. Então, quando aquela mulher disse lá para ele, mas não é esse o Cristo? Ele disse, tudo da minha vida, não é esse o Cristo? Então, assim, só ela sabe o que ela suportou, porque ela não queria deixar nem eu e nem meu irmão pelo mundo menor de idade, com os outros, com vó, com tudo. Ela aguentou para criar nós. Largou meu pai já depois que nós éramos adultos. Ela fez isso, mas ela suportou. Então, ser mãe é esse exemplo de cuidar, amar, proteger, dar o melhor que pode, passar a noite de sono, ajudar naquilo que pode. Às vezes tem mãe que o que pode fazer é preparar uma comida para o filho. Às vezes tem mãe que o que pode fazer é lavar uma roupa para o filho. Às vezes tem mãe que estão tão velhinhas, só serve de uma companhia dentro de casa. Mas cada um de nós que somos mães, fazemos o melhor que podemos fazer. Disso eu tenho certeza que cada um de vocês dão para os filhos de vocês o melhor de vocês. O 100% de vocês para Deus e os outros 50% é dos filhos. Não existe outro lugar. Não existe outra. É filhos. O seu filho tem seu 50%. Deus tem que ter o seu 100%. E 50% é dos filhos. Porque nós mães somos assim. Para que nós possamos ser essas mães guerreiras, dedicadas, lutadeiras para os nossos filhos. E homens também, que vocês possam ser homens, indicar o caminho para os filhos do quem tiver, que mostre esse exemplo de homens que não tem filhos, que possam ser esse homem convicto na vida de outras pessoas, às vezes na vida de um amigo, na vida da esposa, na vida da namorada, que possam ser homens convictos disso. Não fazer o mal com a mulher, ou com o filho, ou com o amigo. Devemos ser convictos do amor do nosso Pai Celestial, porque eu sei e eu testifico verdadeiramente com as coisas que Deus tem feito na minha vida, que quando nós somos servos, obedientes ao Pai Celestial, nenhuma bênção é quitada. Nenhuma bênção. Nós, mães,
temos a oportunidade de trazer uma criança a esse mundo. Nós somos um portal onde um espírito que Deus manda pode ser gerado em nosso ventre até a gente dar a luz para que ele possa ter vida, para que ele possa ter um corpo físico, para que esse espírito habite. Somos uma criaturas sagradas, somos abençoadas por ser mãe. E os homens também são abençoados por ser pai. Eles carregam uma semente que são geradas através de nós. Temos que ser essas pessoas convictos, irmãos e irmãs convictos no Senhor Jesus. Vamos errar, vamos cair, a gente erra o tempo todo. Mas se a cada dia a gente buscar ser uma pessoa melhor, pedacinho por pedacinho, pouquinho por pouquinho, assim como você vai construir uma casa, ninguém constrói uma casa assim um passo de mágica. Tu faz um alicerce, um bloquinho, um cimentinho, um bloquinho, um cimentinho. Quando você vê, a casa está formada, um prédio. Vai fazer um carro, é peça por peça. Então, nós possamos ser moldados e melhorando a cada dia. Nenhum de nós aqui somos perfeitos, porque Deus olhou lá do céu e disse que não havia nenhum sequer perfeito. Por isso ele mandou seu filho, por nós. Mas nós temos que ser pessoas convictas em fazer a vontade dele. Que possamos fazer tudo o que seja possível aos nossos olhos. Porque quando a gente faz o nosso 100%, as bênçãos chegam. As bênçãos chegam. De uma forma ou de outra, as bênçãos chegam. Que possamos estar de olhos abertos, coração aberto para sentir essa bênção. Eu sou muito grata. E eu presto meu testemunho de vocês a isso e quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Cadê minha mensagem? Aqui está. Irmãos e irmãs, testifico, nosso Pai Celestial. Essa é a mensagem dela, mas eu vou falar um pouco mais. Irmãos, testifico de nosso Pai Celestial amoroso, de nosso Salvador Jesus Cristo e de sua expiação infinita em nosso favor. Sei que o profeta Joseph Smith foi preordenado como profeta da ressurreição. Sei que o livro de Mórmon é verdadeiro e foi traduzido pelo poder de Deus. Somos abençoados por um profeta vivo em nossos dias. O presidente, no caso, agora é o presidente Ox, né? Acho que vocês sabem. E eu estou convicta dessas verdades. E ela diz isso em nome de Jesus Cristo. Gente, todas nós sabemos que não é fácil ser mãe. Não sei se vocês ouviram uma irmã que fala da Bíblia aqui, que o nome dela é Drusila. Em 1800, eu já anotei a data aqui da mulher. Espera aí, que eu quero ler para vocês esse pedacinho e quero falar. Aqui, ó. A irmã Drusila, ela mandou o filho dela para a batalha, no batalhão Mórmon, em 1846. De 1846 a 1847. Ou seja, ela mandou o filho dela para lá. E ela estava preocupada, né? E ela orou para Deus. Essa também foi mais uma. Ela orou para Deus. Como imagina, tu tem o teu filho e tu vai mandar teu filho para uma guerra. E era uma guerra aqui nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram, era aqui nos Estados Unidos. E ela mandou o filho dela. E assim, se nós estamos querendo o nível de glória, queremos o nível mais alto, que possamos nos entregar a Deus e deixar Ele trabalhar. Independente do que quanto isso vai nos doer ou não. Mas Deus vai honrar. Deus vai honrar a cada um de nós. Eu fico um pouco emocionada hoje e agradecida a meu Pai Celestial, a oração de vocês. E eu sei que esse grupo é um grupo de oração, porque esse grupo tem me ajudado muito. Desde 2015, eu me batizei na igreja e sou muito grata por esse evangelho. Sou muito grata por todos os profetas, sou muito grata a Joseph Smith, porque se não fosse pela convicção dele, não teríamos a restauração do evangelho. E além de eu ter me batizado nesse ano, eu vi que muitas coisas mudaram na minha vida, muitas formas de modo de pensar, modo de agir, muitas coisas que eu precisei mudar para ter resultados que eu tenho hoje. Eu acredito que o Pai Celestial tinha um propósito na minha vida, mas eu tive que fazer a minha parte. Hoje eu sou grata por ele, por saber que meu irmão está aqui. Obrigado, Genise, por você estar aí. Eu tenho orado muito por você. Eu sei que o Pai Celestial tem um propósito também na sua vida. E eu sei que você está aqui por as minhas orações, porque eu tenho pedido por você. E eu sei que ele vai fazer uma obra na vida dele e na vida de muitos que estão aqui, que têm problemas também, têm suas dificuldades, às vezes oram por famílias e amigos. Eu sei que esse grupo é um grupo justo e é um grupo de oração. E eu acredito no poder do Pai Celestial. Sou uma mulher convicta. E que nada nem ninguém vai fazer com que isso mude a minha forma de pensar. Porque eu peço a Ele, Senhor, me dá essa força. Não me deixa meu barco cair, nem afundar. Mas me mantém de pé. Não importa a circunstância que possa vir.
mas que tu esteja comigo, porque eu sei que se tu está comigo, todas as coisas são possíveis. Obrigada, Gê, por estar aí. Obrigada a cada uma de vocês por esse dia especial, por essa semana, né, especial por o Dia das Mães. Eu gostaria muito que minha mãe estivesse presente na minha vida mais esse ano, mais esse Dia das Mães, sem ela. Mas ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Foi um exemplo de força, foi um exemplo de guerreira, foi um exemplo de esperança, foi um exemplo de amor, da forma dela. Eu sei que minha mãe não queria nada de mal nem para mim, nem para o meu irmão. Ela fez o que ela conseguia fazer da sua melhor forma. Eu sei que talvez se ela tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez ela tinha me ensinado, me ajudado melhor, a mim e a meu irmão. Eu sou muito grata a esse evangelho e a cada um de vocês e obrigada por essa aula. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sábias da Bíblia. Elas não apenas demonstraram sabedoria, mas também foram exemplos de fé e coragem. Vamos começar. Primeiro, Débora, juíza e profetisa. Começamos com Débora, uma juíza e profetisa de Israel. Sua história está no livro de Juízes. Débora não apenas liderou Israel com sabedoria, mas também aconselhou estrategicamente Baraque na batalha contra Sísera. Sua sabedoria foi crucial para a vitória do povo de Deus. Segundo, Abigail. Humildade e sabedoria. Agora vamos falar sobre Abigail, mencionada no livro de 1 Samuel. Abigail demonstrou grande sabedoria ao intervir e acalmar a ira de Davi, evitando um conflito desnecessário. Sua humildade e discernimento são lições valiosas para todos nós. Terceiro, Ruth. Lealdade e escolha. Sábia. Em seguida temos a história encantadora de Ruth, protagonista do livro de Ruth. Sua lealdade a Noemi e sua escolha de seguir o Deus de Israel mesmo diante de desafios são exemplos marcantes de sabedoria e fé. Quarto, Esther. Coragem em tempos difíceis. Vamos agora para o livro de Esther, onde conhecemos a rainha Esther. Sua coragem e sabedoria foram fundamentais para salvar seu povo da conspiração de Amã. Esther nos ensina sobre a importância de agir com sabedoria em tempos difíceis. Quinto, Lídia, uma mulher de fé em Atos. Por último, mas não menos importante, temos Lídia, mencionada no livro de Atos. Embora não tão proeminente, Lídia era uma mulher de negócios que se converteu ao cristianismo. Sua hospitalidade e sabedoria ao acolher os apóstolos são lições preciosas para nós. Você pode ser comparada como essas mulheres, cheia de fé e sabedoria de Deus. Enfrenta as lutas, as dificuldades do dia a dia e continua seu caminho. Sua jornada com carisma, amor e dedicação. Você é um exemplo para cada um de nós e está sempre escrevendo uma história no coração de alguém. Você é uma bênção porque as bênçãos de Deus estão sempre te alcançando e você consegue sempre compartilhar as dádivas do nosso bom Deus. Que Jesus continue te abençoando muito. E essas mulheres da Bíblia, como você, nos deixam lições duradouras sobre sabedoria, fé e coragem. Espero que essas histórias inspirem vocês. Bem-vindo ao nosso grupo e você está sempre convidado a entrar, a poder compartilhar dessas mensagens, tá? E obrigada a todos vocês, tá? Obrigada, Germaine, por sua classe. Realmente nos tocou bastante, porque nós, como mulheres, somos mãe de alguma maneira. As que temos filhos, as que não temos filhos. Nós sempre somos mães de alguma maneira, por alguém, cuidando de alguém, né? Servindo alguém. Família, pessoa de forma, sempre somos mães. Somos mães. Nascemos com esse coração de mãe, de verdade. Eu também sou grata pela minha mãe, pela mulher valente que ela tem esses anos todos, né? Desde pela menina, ela é uma mulher de fé, de testemunho. E isso realmente edificou meu testemunho também. E esse evangelho edificou minha vida. Tá? Então, somos muito privilegiadas, muito felizes, muito realmente especiais perante os olhos do nosso Pai Celestial. E que continuemos firmes e constantes nesta grande missão que temos. Não é somente nesse domingo, Dia das Mães, é todos os dias. É todos os dias. Temos que estar firmes. Mulheres de coragem, de fé, mulheres valentes no Evangelho de Jesus Cristo.